Bem, amigos, boa noite. É um prazer imenso poder ouvi-los, senti-los. Eu estou falando, estou ouvindo vocês através da... Começar de novo isso. Aqui, ó. Bem, amigos, olá, boa noite. É um prazer imenso começar a nossa conversa falando exatamente daquilo que eu acredito que nós temos que nos inteirar. Exatamente o que está se passando no mundo inteiro. Vocês sabem que a natureza é a mãe natureza. Sem ela, não vivemos. Sem elas, não temos oxigênio, não temos água, não temos alimentos, não tem a terra, não tem nada. Tudo isso é importante que nós saibamos o porquê do terceiro milênio e da energia racional no mundo atual. A energia que move os mundos siderais é a nós mesmos. O visível e o invisível é a energia elétrica e magnética. A elétrica e magnética não é essa energia que nos ilumina, que nós assistimos à TV, não. É a energia que move tudo que existe na visibilidade, na invisibilidade. Mas existe uma energia pura e perfeita, transmitida por um conhecimento que propositalmente veio ao mundo, a matéria, para nos mostrar que ele traz na sua leitura a energia racional da origem da humanidade. A origem que eu estou falando para vocês não é a origem que a antropologia mostra, não é a origem da matéria, é a origem de onde viemos, de um mundo novo, puro e perfeito, que não é novo para nós, porque nós nos reformamos deste mundo no mundo material. Exatamente nessa leitura, que é uma leitura bem repetitiva, tem pessoas que se acham muito inteligentes, sabem de muita coisa, não admitem ler pelas repetições. As repetições são propositais, inteligentes, sutis, mas exatamente para nos ajudar a entender, compreender, sentir o poder da leitura, certo? Com relação à origem de onde viemos, porque estamos aqui para onde iremos um dia. Então, essa leitura não é uma leitura que veio exclusivamente vivido, que é uma obra de 21 volumes, para superiores saber resolver. Todos nós temos não é assim, desenvolver a vida, não dando o menor que temos pertencêssemos, nós seríamos felizes. Para nós seria uma vida inteira de felicidade, paz e amor. No entanto, a vida é interrotada pelos cientistas, pela infelicidade. Nós sabemos que essa tristeza, pela única função, pelo temor, pelo medo, trazer para nós a origem da humanidade. Na vida, a origem, principalmente a vida das pessoas veio ficar deformado na matéria, retrospecto, que é o universo de todas aquelas pessoas que nós já perdemos, que foram importantes, matéria grosseira. Nós, se não tivéssemos inteligência e a compreensão que Deus veio para isso, seria a lembrança da tragédia da morte. Não, veio nos mostrar depois de o porquê existe a morte. Bem, eu veio, isso é muito importante, que você pode estudar tranquilamente. A morte na matéria, tudo a religião nasce, Jesus, nós sabemos, Deus, o Pai, Filho, refloresce e morre. Faz parte alimentos da grandeza a nós mesmos. Então eu gostaria de dizer
você, nem eu que é sou muito fanática, importante eu que amo nós a Deus, saibamos vamos entender, entender, compreender na que telinha tem um que é uma site cultura que vocês e não podem pedir, copiar, misturar e pedir através este do livro site com religiões, essa obra, doutrina, e assim que eu tiver com o telefone esse do livro responsável não é aqui nada em disso. Fortaleza, É uma por essa obra, cultura eu que nós colocarei estudamos para para poder poder desenvolver Bem, em nós muito obrigada. mesmos Espero uma que superioridade tenham interior e vamos que conversar que é nosso com o ser nosso racional. entrevistado, O ser racional que eu passo é a o que conhecê-los nós, assim que eu chego aqui. é, Tecnicamente chamando Quando de espírito e alma intelectual. Eu disse tecnicamente o intelectual denomina a alma e o espírito é o ser racional, o ser que é descendente do verdadeiro racional superior. Quem poderia ser o racional superior? Eu não sou, você não é. O ser humano não é superior. Se for superior, nós não teríamos, não sofreríamos tanto, não morríamos e nem tampouco teríamos vivido essa pandemia. Porque nós somos superiores, sabemos resolver tudo. A vida não nos Meu café pertence. da manhã em família agora tem duas Pertence. certezas. Não falta Nós novidade, vivemos nem torrada Fortaleza. Ô pai, sabia que a Paulinha tá Tinha namorando? uma Namoro, vida nascimento ou inteira qualquer outra de notícia. Na minha felicidade, mesa tudo é paz falado e também amor. saboreado. Portanto, Mamãe, a o vida boletim do João já é chegou. intercortada Com margarina ou geleia, presunto, pela queijo ou patê, infelicidade, a torrada é crocante e levinha, como todo papo em família deve ser. Chegaram as torradas Fortaleza. Experimente. Um quando produto perdemos M. Dias Branco. qualquer coisa na vida humana, principalmente a vida das pessoas que amam. Se fosse fizer um retrospecto de todas aquelas pessoas nossa conversa que nós já literal, perdemos para que receber foram pessoas de todos os importantes níveis em culturais nossas e vidas, sociais. nós, Hoje nós se vamos não receber tivéssemos nosso amigo a Tico Julião. inteligência É um nome e a compreensão muito que Deus nos sugestivo. deu E para antes de entender conversar isso, com seria ele, muito que é difícil professor de física, sobreviver e na viver UFC. depois de ser tanta Não poderia ser infelicidade. melhor. Bem, eu digo, o UFC é realmente pode estudar na minha opinião. tranquilamente, certo? Bem, A antes de religião é conversar sua, com ele, Jesus eu é o gostaria Filho de de dar Deus, sempre o Pai, uma Filho e Espírito sugestão. Santo. Faz parte das grandezas Totalmente divinas, verdadeiro, verdadeiro, que é nada. Porque a Nem vida eu é sou difícil, fanática, com nada, Deus, eu como a Deus, complexo, as as pessoas não na são telinha tem um sinceros. site E a que amizade vocês é uma podem coisa copiar muito e importante. pedir através Mas do site. nós temos que essa saber, obra, certo? E assim que eu separar tiver a com o amizade telefone verdadeira o responsável da amizade aqui em Fortaleza, que é uma por amizade, essa obra, todos nós eu temos que colocarei. ter. Ninguém vive Tá sem bom? viver no Bem, meio da muito sociedade, obrigada. porque Todos espero os que seres seres humanos humanos precisam precisam e vamos uns dos conversar com os Se nossos nós entrevistados, não precisássemos que eu dos passo a outros, conhecer nós assim não que eu trabalho trabalhamos. aqui, eu tanto, nós Não é como se não lutaríamos tanto por um lugar alto. Seu Chico Julião é professor universitário da UES, professor de física, mas está lançando um livro em homenagem ao teu pai, né? Meu pai. Teu pai. Imagine você, muitas pessoas puderão estar mais perto dele pelo valor pessoal dele e pela importância que ele vai ter em mais uma coisa qual ele faz na sociedade. Lembre-se, eu digo fáceis, não levam ninguém a nada. Meu café da manhã em É do família zero. agora tem duas certezas. Fácil. Não falta novidade, Tenha nem torrada medo Fortaleza. dos- Ô pai, das sabia que a Paulinha pessoas tá fáceis namorando? de Namoro, agir nascimento e ou qualquer dos outra notícia. bajulados. Na minha mesa E tudo não é se falado enganem e também com as saboreado. aparências. Ô mãe, o boletim do Elas, João na já maioria chegou. das vezes, Com margarina ou não geleia, presunto, correspondem queijo ou à patê, verdade.
A torrada é crocante e levinha, como todo papo em família deve ser. Chegaram as torradas Fortaleza. Experimente. Um produto M. Dias Brão. Todos nós passamos por momentos de decepção. Certo? Bem, vamos começar com o seu São Julião. Pode chamar Julião. Tá? Julião, Porque né? Chico Julião é o meu pai. Nossa, mas é bem que você para receber pessoas e você está homenageando o seu pai. Perfeitamente. É conhecido como Julião, É, nosso eu- amigo. E o livro é Chico um Julião. Chico Julião, muito sugestivo. E antes de conversar com ele, a primeira obra de física do seu pai em livros. Exato, deve ser. Né? Tem mestrado, doutorado, isso não é. Isso aí é Não é obra literária, é é uma obra obra científica. literária, realmente, que é o dever que temos de procurar melhorar o nosso padrão. Eu gostaria de dar sempre uma sugestão. Então eu gostaria de desse boa noite e me dissesse o que levou totalmente verdadeiro a escrever esse livro em homenagem ao seu pai. Que pessoas não são sinceras. Então, boa noite a todos. Coisa muito importante. Boa noite, Mas Dona Maria nós Amélia. não somos só Maria, saber Boa noite. Dona, tá Boa difícil noite, Maria separar Amélia. Tá a certo, é um amizade prazer estar aqui. verdadeira da Sendo amizade entrevistado social, por você, que é uma para amizade falar sobre essa todos obra nós literária temos que eu que ter. dei Ninguém vive de presente, é, na verdade, dei de presente, todos porque que vai dar um falando pouco sobre meu precisa pai, né? uns dos outros. Eu não sou escritor, é a primeira Se vez que eu nós faço não isso. precisássemos Eu sempre dos trabalhei outros, na área científica, nós né? não Sou trabalharíamos, físico, professor da Universidade portanto, Federal nós do não Ceará, é como se não pesquisador. lutaríamos Então tenho vários tanto trabalhos publicados por um lugar a nível não internacional, mas na área de Essa ciência. ideia Agora nessa área também aqui de uma coisa estou investindo importante. agora com muito Seu prazer, Chico porque estou Julião falando é sobre meu pai. professor universitário da Agora, UES. você me perguntou professor por de que física, eu fiz. mas está lançando O problema é o um seguinte, livro é que meu pai em homenagem ao teu foi pai, uma né, pessoa pai? que Teu pai. nasceu no Imagine interior do você. Ceará, no Muitas município de Várzea pessoas Alegre, distrito do puderam Riacho Verde. estar mais perto Nasceu numa dele pelo época valor de seca, pessoal praticamente. dele Foi em e pela 1912. importância E ele que passou ele a vai cerca ter de em mais uma 1915 e ele era uma coisa criança entre 2 que e ele 3 faz anos de na idade e passou fome. sociedade. O pai era fáceis. um agricultor familiar, mas numa Levam época de ninguém seca, a o nada, agricultor é muito familiar difícil. É do tem que jeito procurar trabalho fora. fácil. E ele Tenha E medo ele passou dos, muito das pessoas, faça aperreio, elogios e Então, dos mas ele bajuladores. conseguiu, meu pai conseguiu Não se vencer enganem tudo. com as aparências. Nasceu numa família pobre, Elas, de na agricultor maioria das familiar, vezes, mas não aos correspondem poucos ele foi à se verdade. destacando perante Isso é os muito companheiros, importante. os Isso é apenas irmãos, uma etc., os dica, um meninos daquela época. lembrete, porque você E quando sabe chegou na disso idade melhor adulta, do que ele eu. passou Todos a nós trabalhar por passamos conta por própria, começou a momentos empreender, daí porque o título do decepções. livro, Chico Julião do Riacho Certo. Verde, Bem, um vamos empreendedor conversar à com seu frente Chico do seu Julião. pai, chamar Julião, porque ele Julião, nasceu nas né? Brenas, Julião é o meu pai, Isso, né? mas Uma bem condição que você totalmente possa- adversa. né? E conseguiu Você se dá uma plantar. homenagem- Com 18 homenageando anos, seu 17 pai. anos, ele já montou É uma conhecido mercearia. como Julião. Aliás, com 12 E o anos de livro idade, é conforme fala no livro, Chico ele já Julião. ajudava uma Certo? senhora, uma Nós comerciante, vamos mostrar ia para as festas, a porque o Riacho primeira Verde, onde ele obra nasceu, do é seu um pai local de onde o pessoal gosta livros, muito de festa. né? Padroeiro Porque é São João, mestrado, doutorado, São isso Batista, é mês de junho. Isso aí é começa- uma obra literária, uma festa obra no mês de literária, junho, é os sambas, que como o meu pai dever falava, que temos se alongam o resto do ano. melhorar Enquanto o pessoal nosso tiver um padrão pouquinho de em dinheiro, tudo que eles vão fazer. para as festas. Ok? Mas Bem, meu pai, ao vamos invés lá. de Então, eu brincar, gostaria dessa ele ia boa vender noite rapadura, e me pedacinho de dissesse rapadura, o que boa, levou etc. À o beira, senhor tá certo, a escrever esse livro do local em onde homenagem estava ao seu vendo pai. a festa. O que é que E tem daí de ele tão bom conseguiu para se contar? sobressair com 17 Então, anos. boa noite a 18 anos, todos. já montou sua mercearia própria. E Boa noite, ao Dona longo do Maria. tempo Não, ele foi chamo se São Maria destacando. Amélia. De mestre, Dona, né? tá Passou de difícil. boa noite, Maria Maria Amélia, tá certo, comprou, é um prazer adquiriu estar terras, aqui, etc. Passou a sendo ser um entrevistado agricultor por você, mais para bem falar sobre essa obra literária, literária bem sucedido. Dei E conseguiu, inclusive, ele era um analfabeto, porque lá no Rio de presente não havia. Que vai dar um falando pouco sobre também. meu pai, né? E ele Eu não sou conseguiu, quando ele já escritor, era primeira vez que eu comerciante, ele faço conseguiu isso. Eu sempre trabalhei na área contratar um científica, professor né?
professor físico, No, professor em Juazeiro Federal do Norte, onde ele fazia as Cerrado, contas, pesquisador. Certo. E esse Então, tem professor vários passou trabalhos 6 publicados meses a nível ensinando internacional, meu pai. mas na área de ciência, Ensinando, nessa área aqui, português. estou investindo agora com muito desde a prazer, cartilha, porque eu estou desde falando a carta de sobre ABC, meu pai. cartilha Certo. e o livro. Agora, Naquela você me época se perguntar, fala no interior, as escolas não eram problema seguinte é oficiais, que meu pai tá certo? Como foi lá uma no pessoa Riacho que Verde, nasceu então no ele fez até interior o do terceiro Ceará, livro de no leitura, município de mas Várzea aprendeu Alegre, matemática, distrito do as Riacho operações Verde, de contas, nasceu para numa poder época comercializar seca, praticamente e aprendeu a ler e a 1912. escrever de tal forma que ele podia E escrever. ele passou a seca de aquelas 1915, compras, ele era uma piadas, criança entre 2 e 3 anos de ele idade, conseguiu passou se fome. sobressair. O pai Então foi uma era pessoa que empreendeu agricultor desde familiar, jovenzinho, mas e eu numa digo época que de ele é um seca, empreendedor foi familiar, à do frente seu de que época procurar trabalho. Foi, Primeiro que Ele ele passou conseguiu muito. suplantar todas aquelas adversidades. Certo. Então, E mas ele por conta conseguiu, própria, meu pai ele conseguiu vencer. vencer. Ele conseguiu se Nasceu numa alfabetizar, família pobre, coisa agricultor incomum familiar, naquela época. mas enquanto Aos todos poucos os ele irmãos foi se deles eram destacando analfabetos. perante os ele não era companheiros, analfabeto. os E ele irmãos. teve um etc., cuidado os meninos muito daquela grande de época. educar os filhos. E quando chegou na idade adulta, Então, ele passou lá no Riacho Verde não a tinha escola oficial, trabalhar que ele fez por conta depois, própria, começou a que ele passou por empreender, todo aí aquele porque o estágio, Viu viu como era bom Chico Julião do sair Riacho da Verde, ignorância, um um empreendedor à frente do seu tempo, porque ele nasceu nas brenhas, uma escola para os numa filhos. condição totalmente adversa. Ele começou, ele conseguiu dando aula. suplantar Eu fui com alfabetizado 18 anos, a 7 anos, ele já montou uma Minhas mercearia. irmãs, minhas duas irmãs, Aliás, antes de com mim, 12 né, anos de idade, mais conforme fala velhas no do que livro, ele já foram ajudava uma alfabetizadas senhora, uma por ele, comerciante, e iam para depois as festas, porque o Riacho quando Verde, onde ele eu tinha que nasceu, sair para é um um outro local local onde o que pessoal foi gosta muito de criada lá no festa. Riacho Padre Verde, que que era era São João, João, ele disse, São não, eu João vou Batista, no mês de fazer uma junho. escola aqui. Então É ótimo. começa as festas no mês de Construir um junho, prédio só para é a os escola, sambas, como meu pai para os falava, filhos e se a alongam comunidade. o resto Então do ele ano. passou, Enquanto o pessoal tiver contratou professora em Vargas Alegre, mas mas meu pai, ao invés de brincar, ele ia vender rapadura, um pedaço de rapadura, E bolo, etc. Levava a a moça beira toda semana da lá certo do Riacho Verde, ela voltava no do sábado, local onde estava havendo Vargas a Alegre, que é o festa. dia da feira. E daí ele conseguiu Então, se sobressair essa escola com é 17 não anos, só 18 aos filhos já dele, montou sua mas mercearia também as própria. crianças da E comunidade. ao longo do tempo ele foi E se destacando. Quando de A gente Messier já estava, passou por exemplo, eu depois fiz a até ser o segundo livro de leitura lá da escola, que não era oficial, mas ele bem disse, não, eu vou levar no sucedido. bem sucedido. construiu casa em Conseguiu, inclusive, ele era um Construiu, analfabeto, nos levou porque pra lá lá. no Riacho Verde não Levou havia, os filhos, não havia separou escola os de filhos. jeito nenhum. E ele conseguiu, mãe, quando ele já era comerciante, ele tinha conseguiu 6 anos de idade. contratar um professor 7 e a outra 8. em Juazeiro Nós do saímos, Norte, onde ele fomos fazia fazer as morar compras pra mercearia. com uma pessoa. E esse professor Cuidando da passou gente, 6 com essa idade. meses Filhos ensinando com meu 6, pai. 7 e 8. Porque Ensinando ele queria português. que os filhos se educassem agora oficialmente. Desde a cartilha, uma desde escola a oficial. carta de ABC. E assim a aconteceu. cartilha. E o livro, queria dizer naquela uma época se coisa fala muito no importante. interior, as escolas não eram Tem um oficiais, tá certo? Como lá no Riacho Verde. Verde. Então ele fez até o Continue. 3º livro Pois de sim. leitura. Então, Mas aconteceu aconteceu isso. isso. Nós, as 4 Nos operações educamos para até poder o comercializar quinto ano, naquela e época, aprendeu a era ler só e a tinha escrever de curso tal forma que ele primário, podia naquela época se escrever chamava Fundamental 1 de hoje, aquelas na época se compras, chamava fiado, curso primário, né? Então, Então, nós ele fizemos conseguiu o curso se primário sobressair. Então, Aí foi depois uma ele disse, pessoa agora, o que é que eu faço que com vocês? empreendeu desde Vou mandar para jovenzinho, o crack, e eu vou digo mandar para que ele é um Fortaleza. empreendedor à frente do Aí seu é tempo. É o mesmo? seguinte, ele teve um A programa Foi. de São saúde. Universitário está aqui no Primeiro que Sanatório tudo, veja, ele conseguiu Messejana, suplantar e todas aqui aquelas estando, adversidades. Antes de E, voltar para por a conta Vargas Alegre, própria, que ele ele se chegou aqui em educou. dezembro Ele conseguiu dois- se alfabetizar, coisa de incomum para 1951, quando todos os irmãos deles voltou eram para analfabetos. Ele para Vargas Alegre, não era né, já analfabeto. curado, Ele graças a Deus. teve um cuidado Em muito junho grande de do educar os mesmo filhos, ano. mas já deixou aqui. Então, lá no Riacho acertada Verde não a tinha compra escola de oficial, o alguns que é que ele imóveis fez para depois alugar? E que ele trazer passou por todo aquele estágio e viu É o que como era aconteceu. bom Depois sair da ignorância
Ele chegou lá em Vaza Alegre, né, em 51, quando foi em 54, ele transferiu para os filhos. a família para cá, os filhos. E a esposa. Ele começou ele dando aula. Aí eu fui alfabetizado. Minha mãe veio para cá, se separou Minhas dele, irmãs, minhas duas irmãs antes de cuidando mim, né, dos negócios e aos poucos vendeu, que tinha para poder se mudar para alfabetizado. Ele fez por todo ele. esse sacrifício. E depois eu veio para cá, minha mãe veio em 54, eu tinha que sair para uma outra escola, ele veio em 56. Foi criado lá no Riacho Verde, que era distante, ele disse, não, eu vou fazer uma escola aqui na minha casa. De felicidade. Construir um prédio só para uma escola, para os filhos e para a comunidade. Então ele passou, contratou professora em Vaza Alegre, uma professora recém-formada, no curso normal, rural, e levava a moça toda semana lá para o Riacho Verde e ela voltava no sábado para Vaza Alegre, que é o dia da feira. Começou vendendo rapadura, essas coisas boas de não só comprar. os filhos dele, E aí mas também as crianças da comunidade. E assim fez E toda uma história. quando então, a gente já estava, por exemplo, como ele foi um empreendedor, segundo o livro de leitura familiar da escola, que não era oficial, da vida profissional, para você ter uma ideia, quando foi no ano de 1942, ele nos levou 42, eu tinha 4 anos de idade, né? Separou os filhos. Então meu pai, tinha 6 anos de idade, resolveu fazer uma construção de um açude, porque então nós saímos, fomos morar com uma pessoa cuidando da gente. O pessoal tinha que ir para as frentes 6, 7, 8. Porque ele queria que os filhos se resolveu oficialmente a fim de dar trabalho para aquela pobreza. Eu queria dizer uma coisa muito importante. Ele conhecia e já tinha sido companheiros desde jovens, né? Então ele sustentou o pessoal lá. Pois sim. Então, aconteceu isso. Nós, nos educamos até o 5º ano, naquela época, era só tinha um primário, não chegaram ao fundamental de hoje, mas ele, para evitar que aquela toma fizesse pais de família, deixasse seus filhos com fome, tivesse que sair para as frentes de trabalho do governo federal, do governo estadual. Aí aconteceu o seguinte, ele teve um problema de saúde, teve coragem e teve condições, graças a Deus, e aqui estando de sustentar, antes de voltar para Vaza Alegre, ele chegou aqui em dezembro A tiragem do livro, quantos? de 1951, Quem voltou para houve apoio Vaza de Alegre, alguma já curado, graças a Deus, em junho do mesmo ano, mas já deixou aqui acertada a compra de alguns imóveis para alugar e trazer. Se algum órgão público É o que aconteceu. ajudasse, Depois nós teríamos que que dar ele chegou lá em Vaza Alegre, né, 51, foi em 54, ele transferiu. verdade? Pois é, a Você família não para cá, tem os o filhos, e a direito esposa de veio pra cá. ficar com a obra. Apenas um Minha mãe parcelo veio para cá, é que se é separou destinado a dele para ele você, ficar que é lá, muito melhor. cuidando dos negócios e aos Entender, poucos vendendo o que tinha gastar, para poder se mudar para fora. produzir Então ele fez uma todo coisa esse sacrifício. sua, Veio para cá, minha mãe ter veio em ajuda 54 de algum e ele órgão veio em do governo. 56. Para ele, não foi um Esse sacrifício. é Foi o um meu esforço reconhecimento de pelo que meu pai fez felicidade, por todos coragem. nós. E o a cara dele. Obrigado. Ele teve Tem um reconhecimento. uma jogada Saber que uma pessoa nascida lá no conheci Riacho um Verde, um jornalista naqueles de São cafundós Paulo, do Júlio, como se e fala, eu era muito chegar jovenzinha, a esse ele disse, ponto "Maria Beta, de existem duas coisas fazer com que a família tivesse para se outra ganhar condição, uma trajetória, né? E ele, como comerciante, Ele graças a começou Deus, ele vendendo foi rapadura, uma pessoa que coisas boas de comprar. alavancou E aí o ele desenvolvimento, foi, inclusive, da nossa comunidade. e assim fez toda Não uma só história. com esse trabalho de 1940. Como ele foi um empreendedor, estou falando da vida familiar dele, mas da vida profissional. Ele chegou a ter, na vida comercial, você tem uma ideia, quando foi no ano de 1942, eu tinha 4 anos de idade. Que a Raquel de Queiroz Então meu pai tanto, né? ultrapassou a de 15, ultrapassou a de 42, resolveu fazer 51, 52 de um açude, já foi quando ele se preparou para mandar os filhos para cá. A pobreza, e graças a Deus os filhos aqui, o pessoal tinha que ir para as frentes de trabalho, fazer pais de família. E ele resolveu construir esse açude a fim de dar trabalho para aquela pobreza, tá certo? Bom, eu comecei
Eu entrei na universidade Pinheiros desde em 1962. Então, ele sustentou, entrei como professor em 1960, durante a cerca de 42. É rápido, né? Sem nenhuma 4 ajuda. anos. É muita Prometeram, coisa. mas depois eu saí, fui para o ITA, fui Geralmente prometem e não mas foi ele para evitar que aqueles pais de família deixassem seus filhos com fome, eu tivesse que sair para frente de meu doutorado, governo federal, e depois, ao voltar, aqui nós criamos um comerciante que teve coragem e teve condições, graças a Deus. Eu sou da primeira turma de sustentar até o final da Universidade Federal do Ceará. Não ir. Quando você partilha do então é um jeito. Inclusive dei aula no ITA. Quem eu conheço do ITA, quem todos são apoio de alguma universidade. Não, só mesmo. Só sua. Quem faz o ITA, não sei meus livros, eu mesmo custeei as despesas. Não tem nem que discutir. Se algum pouco e por isso ajudasse, nós teríamos tão modesto que eu tinha que fazer. Na minha ótica, você é muito importante. Você não tem o direito de ficar com a obra. É um homem apenas um parcelo que é destinado a você. Obrigado, que é muito figura. Os elogios são verdadeiros. Existe uma coisa, sabe, sua, que eu aprendi a elogiar no governo. Eu faço o meu reconhecimento verdadeiro, que meu pai fez por todos nós. Eu a cara dele. Obrigado. Nós sabemos distinguir saber que uma pessoa elogio verdadeiro de uma ajudação. Aqueles cafundós do Judas. Eu não vou mais fazer. E chegar a esse ponto. Eu quis fazer, já fiz. Mas conhecê-lo foi minha honra. Toda a trajetória, né? E ele, como comerciante, graças a Deus, ele foi uma pessoa que alavancou o desenvolvimento, inclusive, da nossa comunidade. Tem uma não só com esse trabalho de 1942, certo? Mas ele foi Vitor esteve 3 anos. Ele chegou a ter. Eu fiz o meu mestrado. Eu fiz o meu mestrado e também trabalhei como professor. Ele comprava muito. É muita arrancante que nós alguns alunos tanto, né? Hoje ultrapassou a de 15, ultrapassou a de 42 e a de 51, começaram também, que já se preparou para mandar os filhos. E graças a Deus os filhos aqui, mesmo hoje não vive nem aqui. Todos fazer curso superior. São todos muito bem sucedidos ensinando física na UES. Eu acho que eu comecei, uma pessoa. Eu entrei na universidade, a gente faz isso aí. O seu pai meu pai foi um exemplo, professor. Isso aqui é um exemplo. Eu digo, um empreendedor à frente do seu tempo. 4 anos. Eu só poderia. O pagamento que eu faria a ele por tudo que ele fez para mim. Essa lembrança. Deixar essa lembrança. Deixar registrado para a posteridade. Que foi meu pai, um exemplo de homem, Campinas, um exemplo de pai de família, de trabalhador, de comerciante, de empresário, porque nós criamos curso de mestrado, de sucesso lá em Vazelé. Até quase possível. Dentro você foi do ITA, também é um jeito de vir. Quem eu conheço do ITA, tudo isso, todos sozinhos. Muito obrigado. É política sem essa. Quem faz o ITA esses fáceis, não tem, então, não tem nem que discutir. Jamais eu poderia deixar de prestar essa homenagem ao meu pai. Vai ser tão modesto. O lançamento vai ser no próximo dia 2 de dezembro. A minha ótica, Atlético Cearense, às 19h30. É sim, eu quando escrevi meu primeiro livro, é um homem de uma figura sobre o ser humano que eu adoro viver, adoro figuras, embora tenha medo até do ser humano. Existe uma coisa que nós temos que ter restrições. Elogiar é perigoso, sem sentir. Né? Eu lancei a fase do Gil, eu lancei o ideal verdadeiro, porque o Carlos Dalves já se foi. Nós sabemos distinguir, ele era o verdadeiro
De ciências Mas humanas. ciências né? humanas. Exatamente. Eu não vou mais fazer ele, eu nem o conhecia na época. Eu quis fazer, já fiz em Recife, mas ser é uma honra. E lancei todos os meus amigos que fizeram vida, e eu tenho alguns. Meus pés foram muito mais, são felizes. No sentido de genialidade, ele foi um gênio, uma carreira vida, né? Esse é um exemplo dessa, certo? Quantos exemplos do gênio, né? Já fez muitos convites. Estou fazendo o meu mestrado. Fui meu mestrado, inclusive eu vou convidar também o prefeito de Vazia Alegre. É muito bem, secretário não de Cultura. é muita coisa. Quem vai apresentar? Que alguns alunos apresentar é o professor Odmar, de alto nível aí. Exatamente, meus amigos todos, eu conheço, começaram da academia, né? visitar. Ele já veio aqui, fizeram já veio aqui, passaram mesmo. Hoje não vivem nem aqui, estou muito feliz de ter vivido fora daqui. Espero que todos muito bem seja um sucesso, porque vai muita gente. Eu acho que veja todos os rios. Obrigado. Viu? Eu sou seu pai, Meu pai foi um exemplo. É porque eu trabalho um empreendedor à frente do seu tempo. Eu só poderia, o pagamento que eu faria a ele por tudo que ele fez por mim, por essa lembrança doar apenas registrado para a posteridade. Mas a maioria um exemplo de homem, é para que hoje de pai de família, de trabalhador, de comerciante, de empresário, pequenos numa iniciação, de sucesso, o lançamento. Até quase nós estamos contando com a colaboração dentro do mundo companheiro Mariano, que é presidente do Laio Fátima, e nós vamos fazer e um dos diretores do dos diretores e a renda que a gente obtiver na venda do livro, metade vai ser para as obras sociais do Laio. E é verdade, vocês ajudam muito, muito. Jamais eu poderia, tudo que nós arrecadamos, nós vamos prestar essa homenagem. Vai ser para ajudar a pessoa. E metade vai ser no próximo dia 2 de dezembro. E no Náutico agora mesmo. Aí convite, 19, tá certo? Vou repassar um livro. Meu primeiro livro é simples. Sobre o ser humano, que eu adoro viver, adoro o ser humano, embora tenha medo até do ser humano. Inclusive aí na capa, porque nós tem a foto dele com a primeira esposa, que é minha mãe, e perigoso viver na frente, né? Eu lancei aqui no Fortaleza, lancei no Ideal e no Náutico, com o Carlos Dalci, que já se foi, né? Da UFC. Da UFC, ele é da área por favor, ciências humanas. Tem dessas aí, eu nem todos os seus contatos lancei em Recife, escrevi em Recife e lancei aqui os 2 livros. E ao lançamento lá, vai fazer um vídeo quinta-feira. Quinta-feira. O Dodge comparando genialidade. Esse foi um jeito que fica entre o fim de semana e o exemplo dessa. Sábado, sexta-feira, nem pensar. Já fez muitos convites. Estou fazendo ótimo, que bom, que bom. Inclusive, eu vou convidar o Mariano. Pois é, eu nem sabia. É muito bem. Eu sábado, quinta-feira. Quem vai apresentar? Quem vai apresentar é o professor Odmar. Você vai bater a foto? Eu conheço, mas é da academia, né? Então, pessoal, muito obrigado de estar aqui, sendo entrevistado, e eu quero aproveitar esse momento para convidar os meus amigos, inclusive de mocidade, que ainda tem muitos aqui que moram lá no bairro onde eu vim residir quando aqui cheguei em Fortaleza, que foi o Montese. Quero convidar a vocês, meus companheiros, meus amigos de outrora e de agora também, convidar meus colegas da Universidade Federal do Ceará. Não é verdade? E convidar a todos os pessoal, os meus companheiros de Laios, dos vários clubes. Aqui, mas a maioria vendo todos. É para poder as pessoas terem acesso ao livro. Se for dar só aos grandes, os pequenos não vão conhecer a sua obra, né? Exato. Certo? Inclusive, o lançamento, nós estamos contando com a colaboração
do companheiro Mariano, que é presidente do Lions Fátima, e nós vamos fazer... E um dos diretores do Náutico. Um dos diretores do Náutico, e a renda que a gente obtiver na venda do livro, metade vai ser para as obras sociais do Lions Clube. E é verdade, de Fortaleza. O Lions ajuda muito, muito. E tudo que nós arrecadarmos, nós vamos repartir. Metade para custear mais ou menos ajudar as despesas, pessoas, e metade para o Lions Fátima. E agora mesmo, nesse momento, eu já lhe convido, tá certo? Vou repassar um livro. Lindo. É seu pai? Não, esse é meu irmão mais novo. Certo. Meu pai casou-se 2 vezes, né? Inclusive aí na capa tem a foto dele com a primeira esposa, que é minha mãe, e tem na frente, né? A primeira mulher aí é a minha mãe, e a segunda esposa dele, que é a mãe desse rapaz que está aí, né? Muito bem, eu estou muito feliz de tê-lo conhecido. Por favor, senhor Juliano, dê nessas câmeras todos os seus contatos, faça um convite para que as pessoas irem ao lançamento do seu livro. Okay. Vai fazer um dia de quinta-feira? Quinta-feira. O melhor dia de se lançar livro. É dizer, quinta-feira. Porque fica entre o fim de semana e o começo. Sábado, sexta-feira, nem pensar. É um fracasso. Quinta é um dia ótimo. Ótimo, que bom, que ótimo. Bom. Orientação do companheiro Mariano. Pois é, eu nem sabia disso. O meu livro eu lançava quinta-feira. Que bom. Estava tudo certo. Então você volta a gravar. Você vai bater as fotos, nossa. Então... Dê os seus contatos. Então, pessoal, muito obrigado de estar aqui, sendo entrevistado, e eu quero aproveitar esse momento para convidar os meus amigos inclusive de mocidade, que ainda tem muitos aqui que moram lá no bairro onde eu vim residir quando aqui cheguei em Fortaleza, que foi o Montese. Quero convidar a vocês, meus companheiros, meus amigos de outrora e de agora também, convidar meus colegas da Universidade Federal do Ceará, e convidar a todo o pessoal, os meus companheiros de Lions, dos vários clubes de Lions, e já vou aproveitar aqui, porque eu vou mandar convite para todos vocês, inclusive mandar convite para o prefeito de Várzea Alegre, que é a cidade, o município onde eu nasci, meu pai também nasceu lá, um convite para o secretário de Cultura, a secretária de Cultura, o presidente da Câmara Municipal, porque é uma obra de um filho de Várzea Alegre. O meu pai de Várzea Alegre e eu que estou escrevendo, o autor do livro, filho de Várzea Alegre, então é com muita satisfação que eu estou propagando esse nome de Várzea Alegre, porque a minha terra natal é uma terra que eu adoro. Muito bem. Sim, o meu contato eu estou colocando no convite, o meu contato tem o WhatsApp, que é 99989-3071, e meu e-mail é juliãojf@ufc.br. Instagram é @juliãojf. Muito bem. Fiquei muito feliz em conhecê-lo. Eu aqui fico satisfeito. Pelo seu pai e por você. Eu fico vou agradecido. chamar você agora, voltar. Eu também vivi na frente do meu tempo. Certo? Com vidas diferentes, mas eu fiquei orgulhosa de conhecê-lo. Muitíssimo obrigado. Eu também muito satisfeito de conhecer. E obrigado pela maneira como você me atendeu aqui, me recebeu, com toda essa gentileza. Mas eu sou assim sempre, aqui, ali, eu só tenho a agradecer. Em todo lugar. Agradecer não só você, mas ao companheiro Mariano, que abriu as portas aqui para que nós pudéssemos fazer essa apresentação aqui, para convidar todos os amigos para comparecer no dia 2 de dezembro
deste ano, quinta-feira, quinta-feira, à noite, às 19 horas e 30 19 minutos. Se Deus quiser. Vai haver um coquetelzinho, se Deus quiser, para poder receber todos vocês que nos derem o prazer de lá comparecer. Muito bem, Muito fiquei obrigado. feliz em Muito conhecê-lo. viu? Mas eu Isso. vou oferecer o livro para você, viu? Meu café da manhã em família agora tem 2 certezas. Não falta novidade, nem torrada Fortaleza. Ô pai, sabia que a Paulinha tá namorando? Namoro, nascimento ou qualquer outra notícia. Na minha mesa tudo é falado e também saboreado. Ô mãe, o boletim do João já chegou. Com margarina ou geleia, presunto, queijo ou patê, a torrada é crocante e levinha, como todo papo em família deve ser. Chegaram as torradas Fortaleza. Experimente. Um produto M. Dias Branco. Bem, amigos, depois de uma conversa com o seu Julião, falando do ITA, professor da Universidade UFC de Física, nós ficamos até admirados de termos aqui uma pessoa que eu admiro, tantas pessoas que ensinam, que estudam, que trabalham com a dignidade dele. Simples, sem aquela se ostentar, quando poderia. Porque, sabe, não é fácil hoje em dia encontrarmos pessoas de nível cultural simples. Muitos deles se acham que são poderosos. Poder ninguém tem. Se tivéssemos, não morríamos. Vivíamos eternamente na matéria, não é verdade? Bem, vamos conversar com a jovem linda jornalista que tem uma passagem bem grande por alguns lugares conhecidos na comunicação por nós, certo? É a Mirelle Costa. Mirelle Costa. Aliás, o seu nome é bem bonito, Mirelle. Obrigada. Eu já ouvi Maria falar em você. Bem, eu não sei exatamente o que você quer falar, mas fique totalmente à vontade, certo? Obrigada, um prazer estar aqui no programa, conversar com você. Parabéns por essa iniciativa, por partilhar, né? Por dar oportunidade a tantas vozes, né? Para tanta gente vir aqui falar E é bom. do seu trabalho, que bacana. Que existam mais espaços assim como esse. Estou muito honrada de estar aqui hoje. Muito bem, comece, Mirelle. O que você gostaria de dizer de importante para nós? Meu nome é Mirelle Costa, sou jornalista. O jornalismo hoje, ele passa por mudanças. Muitas mudanças. Maria Amélia? O jornalismo, até de quando eu entrei na faculdade, ele é totalmente diferente do jornalismo hoje. Hoje a gente tem um mundo na palma da mão, não é verdade? Hoje não tem como a gente não ficar conectada. Para eu vir para esse programa, por exemplo, o Mariano me passou por WhatsApp todas as informações que eu deveria saber para estar aqui. Quando é que a gente ia imaginar isso, né? Nos anos 2000. Muito difícil. Praticamente impossível. Impossível, né? Então, hoje, o aluno tem que se preparar para enveredar, né, para o jornalismo, para ingressar nessa profissão, como também a sociedade. A sociedade precisa também saber cada vez mais o papel do jornalista. Porque, por exemplo, hoje a importância da sociedade, da população, é muito relevante dentro do jornalismo. Então, por exemplo,
Você deve saber aqueles quadros que a gente costuma ver nos telejornais, né? Certo. Ajude a construir o jornal, né? Ligue pra gente, mande um WhatsApp. Se você vê algum flagrante, agora mesmo teve um incêndio no Cocó. Quantas imagens os veículos receberam, né? Ao vivo, em tempo real. Muitas pessoas ali passando na rua, né? No trânsito engarrafado. Filmam ali, mandam pra emissora e logo já tá no ar, logo já tá... Os jornais já estão noticiando, né? Os jornais online também, que hoje os jornais impressos já estão todos no online. Então, todo mundo acaba publicizando. Então, a gente fica se perguntando qual é o papel do jornalismo, então, hoje. Será que todo mundo da sociedade se sente um pouco jornalista também? É preciso a gente fazer realmente essa diferenciação, porque se a gente for parar para pensar, o público, ele participa, ele é muito importante, ele é cada vez mais importante, ele faz o jornal, a sociedade faz o jornal junto com os jornalistas, mas para o jornalista existe uma responsabilidade muito grande. A boa informação. Isso. Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, a pessoa que está ali filmando o incêndio que está acontecendo no Parque do Cocó, ela não tem a responsabilidade de checar aquela informação, de realmente saber se aquela informação é precisa. Então, isso cabe ao jornalista. Então, por isso que cada vez mais a gente tem que defender a profissão. Bom jornalismo. Exatamente. Porque dentro do jornalismo existe o jornalismo fictício, de fantasias, de ilusões, de muito efeitos, né, que chama. Sim. Então, a gente precisa conscientizar a população, conscientizar a sociedade, para ajudar a gente a construir esse jornalismo que está sendo cada vez mais importante também nos dias de hoje. Então, por exemplo, quantas vezes a gente recebe uma imagem, né? Eu já não trabalho mais hoje em redação e tal, mas já passei por redação, já trabalhei em reportagem, em produção também por alguns anos, quase 10 anos de jornalismo, e a gente tem muito esse trabalho de checagem. É importante, faz parte do nosso trabalho. Já a população não, ela contribui tudo, mas é importante que cada um saiba o seu papel. É importante que a sociedade também tenha tenha esse respeito pelo jornalismo. Isso. Porque hoje em dia a gente, com essa pandemia, por exemplo, né, o jornalismo foi uma das profissões que mais ficou vulnerável à questão da pandemia. Foi uma das profissões que mais foi a campo ali, todo mundo ficou naquelas... Sim, e correndo risco. É uma das profissões hoje, segundo o Sindicato dos Jornalistas, é uma das profissões mais perigosas da atualidade. Também acho. É a profissão de jornalista. Porque uma notícia mal dada, uma informação não bem aceita, você corre risco, né? Nós corremos riscos. Por isso que nós nunca devemos informar o que não sabemos. Temos que ter garantia do que falamos. Segurança da informação. Você tocou, Maria Amélia, num ponto muito significativo do nosso jornalismo, que são as fake news. Exatamente. Hoje o jornalista ele está vivendo praticamente para pegar as notícias e dizer, não, isso é fake news, isso é fato, isso é fake. De fazer realmente essa separação entre o joio e o trigo. E é muito difícil. Porque a impressão que a gente tem é que as notícias que são falsas, elas se espalham com mais facilidade do que as notícias que são verídicas. É difícil, né? Muito. É muito difícil. Eu, quando associo uma notícia, primeiro eu vou saber se é verdade, checar para não, levianamente, não passar informação para outra pessoa. E o povo tem isso. Sim. Eles não têm responsabilidade. Eles dizem o que ouvem, o que querem, o que interpretam, o que acham. E muitas vezes prejudica, né? Muito. Então houve muita fake news, principalmente agora por conta da Covid. Demais, ainda existe muito. Você pega nas redes sociais informações totalmente torcidas, a verdade. É um dos maiores desafios hoje. Eu acho. E outra coisa, queima as pessoas, né? Pessoas, às vezes, como você, uma moça
de uma dignidade limpa, tudo de repente veio uma notícia sobre a gente, tudo errado. Aí hoje existem muitas agências de notícias que trabalham especificamente para destrinchar essas notícias e realmente separar o que é fato e o que é fake. Então a gente até orienta a sociedade, que todo mundo corra atrás realmente para checar essas informações, para não divulgar fake news, porque a gente já viu que os efeitos são maiores do que o que a gente pode imaginar. E é mesmo, porque muitas vezes cria um clima de terror, de pavor, de medo e de morte. O nosso emocional já está tão abalado, não é verdade? A emoção faz parte de nós. Muitas vezes nós nos emocionamos devido a coisas boas, sensibilidade, né? Mas quando vem uma notícia totalmente errada, você sofre pela coisa inexistente. Hoje a gente está discutindo e fazendo até uma comparação entre a cafeteira e o jornalista, que diz que nós somos mais gentis com a cafeteira do que com nós mesmos, porque quando a gente chega em casa, a gente vai dormir, desliga a cafeteira, tira a cafeteira da tomada. E hoje o jornalista ele não pode se desligar em nenhum instante. O volume de informações ele é tão mais grande. Você que faz jornalismo de rua, de TV, jornalismo de notícias, né? Tem que ter muito cuidado. Aliás, eu me lembro a sua imagem. Já trabalhei por 10 anos no jornalismo, em redação, em experiência na reportagem, produção, apresentação. E depois eu fui trabalhar na assessoria de comunicação institucional, que é esse trabalho que a gente realiza para as empresas e instituições, que é democratizar essa comunicação nas instituições, tanto instituições públicas, né, repartições públicas, como também ONGs, grandes empresas também, autarquias. Eu vi muito jornal, Na época, né, não tinha essa... Fiz um Tribuna do Ceará, a Tribuna, certo? Mas a sua, você já pegou um negócio mais adiantado, né? Sim. E hoje a realidade também para o jornalista, ela é totalmente diferente. Porque muitas vezes você, quando ingressa no curso de jornalismo, você pensa, só tem, eu quero trabalhar em televisão. Não é assim, sendo que a realidade ela é totalmente diferente, porque existem pouquíssimas emissoras no mercado, a gente sabe disso. A gente conta nos dedos o número de emissoras aqui e a quantidade de profissionais que hoje se formam no curso de jornalismo é muito grande. Então não vai ter mercado para todo mundo na televisão. Aliás, é bom que você saiba. Você já sabe que hoje em dia, um dia eu vi de um outro jornal. E isso nós já podemos constatar. Um dia desse eu vi num Uber, o rapaz não é daqui, é do Rio. Tinha uma voz linda, falava bem. Por quê? Não é por ser do Rio que fala bem, de jeito nenhum. Que eles têm muita linguagem popular. Ele disse, eu estive vendo que hoje em dia não adianta fazer uma universidade de jornalismo, porque de dar mais aquela ênfase, porque muitos jornalistas não têm facilidade de falar, de se comunicar, e o jornalismo precisa de pessoas que saibam falar, se comunicar, dizer realmente as coisas. Muitos, na época que eu fazia jornal, o dono do jornal me disse, Maria, ele chamava Maria, os jornalistas que eu tenho aqui, tem uns que nem na máquina sabem colocar o papel. Eu dizia isso, que era máquina, né? Sim. Ainda não é tempo, muito tempo não. Eu trabalhei 30 anos em rádio, 30 anos como locutor, certo? Infelizmente é uma luta muito grande da nossa categoria, a busca pela questão da valorização profissional. Coisa, digo o seu nome. Mirelle. Eu acertei, porque o nome todo mundo diz, Mirelle, eu tenho duas pessoas que
que eu conheço com esse nome Mirelle. Um é Mirella, você é Mirelle, com ele, né? Uhum. Então é uma luta muito grande da gente. Porque... Eu acho que a nossa profissão é muito desunida. Não são amigos, não tem prazer de divulgar um bom jornalismo, um bom rádio, uma boa TV, um bom amigo. Não sabem o que é isso, hein, Mirelle? Infelizmente. É muito feio isso. É. Certo? Eu acho que quando a gente lida com imagem, a gente lida com muita exposição, talvez mexa um pouco com a vaidade. Né? Não acho que a gente precisa se conhecer, acho que a gente precisa de um bocado de autoconhecimento para trabalhar isso dentro da gente e se fortalecer, né? Porque se a gente é desunido, a gente acaba se enfraquecendo. Se a gente conseguir se unir, a gente vai acabar ficando mais forte. E eu acho que é o que o jornalismo precisa hoje. Muito é conhecido, começa a incomodar as pessoas, né? Mas sempre acho que vai ter alguém para vibrar pela gente, para colocar... Tem, mas... Para te aplaudir. É como se diz, o aplauso, às vezes, não é verdadeiro. E quando há uma oportunidade, a pessoa retira o aplauso. Entende? Na nossa frente, um aplauso, uma coisa linda. Depois, numa hora que você precise realmente confirmar, testemunhar o aplauso daquele jornalista, muita gente tira o corpo fora. Mas eu acho que sempre vai ter alguém para te aplaudir, para te valorizar. Ter, né? Que nós temos amigos, acho que o bem que você semeia sempre volta para você. Isso é verdade, eu acredito. Às vezes não é um elogio que você vai receber de um outro colega, às vezes é um elogio de um cinegrafista, às vezes é um elogio de um editor de imagem. Do povo mesmo. O apoio do isso. Povo. Mas estou dizendo dentro, né, de um ambiente assim de trabalho. Mas no ambiente de trabalho a gente precisa ter gente para se apoiar, né? Tem. Mas é difícil. No ambiente de trabalho é muito difícil. Principalmente quem trabalha em jornalismo dentro da emissora mesmo. É funcionário, faz parte, né? Integra o sistema, né? É difícil. Sim, somos uma ponte, né? É uma ponte. Somos uma ponte entre a população e o poder público, muitas vezes, né? Apesar de que o papel da imprensa é informar, mas a gente também acaba contribuindo para conseguir, né, fazer com que o poder público, o acesso, chegue para a população, chegue a quem mais precisa. Também faz parte do nosso trabalho. Certo. Eu gosto de uma boa jornalista, um bom jornalista, alguém que fale bem, que saiba conversar com o povo de uma maneira simples, sem muito rebuscado, sem muita coisa, sem muita altivez. O objetivo é atingir todos os públicos, né? A gente não sabe onde a nossa mensagem vai chegar. Vai chegar e chega em muito lugar. Por isso que, por exemplo, se você for observar, o jornalismo ele mudou muito ao longo do tempo. Mudou. Antigamente, no passado, a gente via as apresentadoras com aquelas roupas, né? Aquele blazer. Aqui no Ceará, como é que a gente poderia colocar uma pessoa, uma mulher de blazer na Praça do Ferreira se a gente tem um clima quente? Exatamente. Como é que a gente poderia proibir um nordestino de ter sotaque? Isso não pode. Então, felizmente, hoje, o jornalismo, ele melhorou muito nesse sentido. De realmente, como é que eu posso dizer? Fortalecer essa identidade de cada um. Mas é bom saber que o sotaque é uma coisa e o português é outra. Completamente diferente. Muito diferente. E tem pessoas que não colocam bem a língua. Falam errado. Né? Você sabe disso? Sim. Você sabe disso. E a partir do momento que você fala errado, e isso está sendo publicizado, Todo pode fazer mundo com critica. que... Não, e pode fazer com que a pessoa que esteja ouvindo ache que aquilo é o correto. Quando na verdade não é. E é feio, né? Por isso tem que ser uma preocupação do jornalista. Falar português bonito. Se o sotaque não é essas grandes coisas, aprenda um bom sotaque. Não o sotaque dos outros.
né? Eu tenho sotaque mesmo, pronunciando as palavras inteiras, usando os verbos. Mas você vê pessoas, eu ouço, não vou citar nomes, rádio todo dia. E tem radialistas excelentes, tipo Paulinho Leme. Tem uma voz linda. Paulinho Leme começou comigo. Sabia? Que bacana. Na época, todo mundo achava que eu era a madrinha dele. Eu era um pouco mais velha do que ele, mas nem tanto. Certo? E ele fala lindo, entusiasmado, português bonito. Eu adoro o Paulinho Leme. Fazem mais de 30 anos que eu não vejo o Paulinho. Mas respeito o Paulinho. E as radialistas que falam bem. Mas eu vi pessoas aqui, jornalistas, nome importante, família que tem um certo nível social, financeiro, falando errado. É muito feio. Eu estou cansado de ouvir. Eu vou citar nomes que eu jamais faria isso, nem com raiva. Eu não fazia. Então hoje o jornalismo ele está cada vez mais próximo das pessoas, seja desde a vestimenta, a forma como a gente se veste hoje, a forma, até se você for perceber, né, cada vez mais a gente está se aproximando da população, de diversas formas, seja